Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing, vamos. Esse daqui é o Tarô Intuitivo da Fusão Global. Nome exótico, né, gente? Assim como o deck. Aqui são os autores do deck, não vou nem me atrever a pronunciar porque vai sair errado. É um deck novo da US Games, foi lançado ano passado, tá chegando no Brasil agora. Então vamos lá, promete ser um deck com uma premissa de aguçar muito a nossa intuição, partindo da premissa que não vai ter nome nas cartas e vai ter cores muito fortes, como vocês podem perceber aqui pela caixinha, né? Vai ter cores bem vívidas, cartas com bastante ilustrações, desenhos bem expressivas. E a premissa desse deck é ele pegar várias culturas, várias etnias e aflorar isso na nossa intuição. É um deck que promete ser muito intuitivo. Então vamos lá. Caixinha bem dura desse lindão. Uma caixinha compacta. Chegou muito rápido esse deck para mim. Tava com a promessa de entregar em 40 dias, chegou em uma semana. Chegou muito rápido mesmo. Ela tem uma sensação mate, né? E assim, gente, o que me chamou a atenção? Eu não tô muito afim de comprar muito deck mais esse ano, não. Já gastei demais esse ano. Tem uns decks aí que eu quero adquirir que são mais caros, então eu tô um pouquinho mais seletiva, né, para adquirir decks agora. Enfim, e não tava nos meus planos comprar nenhum deck nesse momento. Porém, eu trabalho de forma muito intuitiva. E quando eu vi a premissa desse deck aqui, aguçou meu olho. Eu tô olhando esse deck já tem uns meses. E, bom, quando eu vi disponível lá na Amazon, porque eu vi o lançamento, né, na US Games, no site direto da US Games, e fiquei um tanto quanto aguçada, mas é o que eu falei pra vocês, eu tenho um monte de deck, né? E eu resolvi dar uma freada, porque o meu olhar começou a ir para uns decks um pouco mais caros, né? Então, precisa-se ser um pouco seletiva, né? Para que eu consiga comprar esses decks um pouco mais caros. Tem uns 2, 3 aí que eu quero adquirir e que são bem salgadinhos. Então, eu puxei um pouquinho o freio, né? De adquirir decks, vocês sabem que eu gosto muito e eu utilizo todos os meus decks no meu trabalho. Mas a hora que eu vi que já estava disponível esse lindão aqui no Brasil, essa premissa intuitiva dele, eu gosto de cores, né? Eu gosto de decks que me fazem sair do convencional, que aguçam de fato a minha intuição. Esse daqui me pegou bastante. Então, vamos lá. A gente já percebe que vai ter uma divisão de cores aqui, né? No livreto. Livreto todo colorido. Uma qualidade muito boa. O livreto ele é costurado e colado. Então, dá uma firmeza muito grande. Vamos lá tentar entender um pouquinho. Acho que assim vai ficar melhor para vocês verem. Interessante, aqui vai ter a alquimia mental, a jornada do louco. Enfim, tem alguns tópicos aqui que parecem que, apesar do livro ser sucinto, parece ser um livro com um conteúdo, né? Não é só um replicar uma tese, uma tradição, mas tem uma visão muito singular do autor expressa aqui. Eis o artista, né? A introdução. Aqui um pouco, né, da origem do tarô, aqui o deck de Visconti Sforza, que é um deck que inclusive está exposto no museu em Milão.
um pouquinho da história das cartas, na verdade, de oráculos, né? Aqui uma conexão ancestral. E aqui ele começa pelos arcanos menores, é interessante isso. Eu de fato, assistindo alguns vídeos que só tem, né, eu não vi nenhuma resenha desse deck em português, né, então não vi nenhum brasileiro fazendo resenha desse lindão aqui. Fui ver algumas resenhas lá dos States, das gringas, e, de fato, tinha um vídeo específico que estava, né, disponibilizando ali a legenda em português. Vocês sabem que eu não falo inglês. E tem um porquê dele começar pelos arcanos menores. Eu vou pesquisar essa informação e vou colocar aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? De fato, ele tem um porquê de fazer isso, de começar o deck pelos arcanos menores. Então, aqui uma referência com o significado dos números, né? Uma ligação com a numerologia. Aqui ele explica, talvez, alguns animais, algo do tipo, né? Vai ter a presença de dragões, por exemplo. Pelo que estou entendendo, é isso. Os símbolos respectivos aos elementos e naipes. Aqui é importante essa parte do livro, porque ele não colocou nome. Então, se, por exemplo, você não sabe que esse símbolo aqui é espadas, você vai ter que vir aqui no livro e consultar, para se situar e entender a simbologia. Quem joga, né, carteado de truco, baralho normal, vai se familiarizar tranquilamente com esses elementos, né? Então, paus, ouros, copas, espadas. Mas quem não conhece, né, o baralho, não tem esse costume, vai ter que vir aqui entender um pouquinho melhor. Aqui ele faz uma referência não somente ao que é a simbologia, mas o elemento, a astrologia, algumas pequenas palavras-chave, pelo que posso entender do inglês. E aqui ele começa, né? Ele mudou aqui algumas, pelo que eu entendo, algumas nomenclaturas. Aqui ele está definindo o elemento paus. E me parece que são explicações sucintas, com palavras-chave, né? Vamos ver o que ele coloca aqui nos arcanos maiores, que, pelo que eu entendi, estará no fim do livro. Arcanos maiores. Nos arcanos maiores, acaba que tem uma explicação um pouquinho mais extensa, né? Pouca coisa também com palavras-chave, e aqui a gente já percebe, né, que tem uma dualidade aqui, ó, ele colocou 0 ao mesmo tempo que é o arcano 22. Interessante, né? Ele colocou uma visão muito dele em cima desse arcano. Tá aí um livro que eu vou ter prazer em traduzir. Então, aqui a gente passeia por todos os arcanos maiores. E aqui a opção de tiragem. A famosa cruz celta. E é isso, gente. Aqui já deu para ter uma percepção boa do livro, apesar de ser inglesa, não consegui expressar muito do que tá no livro. Tô olhando aqui se tem aquela fitinha que facilita a vida, não tem. Então, bora lá cortar. Um deck leve, tá, gente? Super leve. Soltinho, gostoso no toque. É uma qualidade boa, tá? Não é aquele
aquele papel que a gente tem a sensação que tem uma mistura de plástico junto, não é. Mas é uma qualidade bem boa. É uma qualidade muito boa, mas tem uma sensação de toque diferente, por exemplo, desse Centenal, que é da US Games também. Tamanho praticamente o mesmo, ele é pouca coisa, 2 milímetros mais estreitinho, ó. Então, tem um tamanho mediano. E vamos lá. Eu gostei da qualidade. Tá diferente do que geralmente é o US Games, mas é boa. É uma qualidade boa. Carta maleável, flexível. Uma qualidade boa. Esse verso aqui meio que dá um tum nos olhos, né? Dá meio que uma vertigem. Tem um nome pra isso, né? Dá uma vertigem isso aqui, gente. Bonito, dá um efeito meio psicodélico, sei lá. Vamos lá conhecer esse lindo. Ah, interessante dizer que são cartas foscas, né? Não é aquele brilho excessivo. Aqui, ó, tem a... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. É o Tarô dos Anjos, também da US Games. Esse aqui, ó. Influence of the Angels. Esse daqui já vai ter um efeito gloss, né? Um efeito verniz bem intenso. É o que eu tô trabalhando na minha mesa hoje. E, ó, percebam a diferença de brilho, né? Então, aqui tem um brilho muito... Sabe quando é aquela camada muito necessária para proteção do deck? É isso, tá? Não tem nada de um efeito excessivo. Eu gostei muito da qualidade dessa carta, inclusive do trabalho de laminação, né? Não é aquele brilho excessivo, não é aquele fosco que dificulta o embaralhamento, tá na medida certa. Pelo menos para o meu gosto. Barulho da rua. Então, vamos lá. Ah, gente, antes de eu mostrar o deck, vale dizer que em todos os vídeos que essa toalha está aparecendo, olhem aí na descrição do vídeo que tem o link da loja que você pode comprar, tá? É a loja do Vitor Valentim, Bosque dos Gnomos. Eu não ganho nada para divulgar, tá? Tá aí para ser comprado. Não quero nada exclusivo para mim, não tenho isso. E sempre divulgo, tá? Todas as vezes que essa toalha aparecer, como vocês pediram muito, eu coloquei aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho aqui de lado por conta do flash, para vocês poderem ver bem direitinho as cartas. Então, vamos lá. Assim como no livro, de fato, ele começou pelos arcanos menores, né? Então, aqui o As de Paus é como se a Terra, de fato, desse uma oferta. E é interessante, porque aqui é o fogo que vem da terra, é o fogo que provém a vida. E aqui é a oferta da árvore da vida, literalmente da árvore da vida, vindo da terra. Ele fez uma junção aqui dos elementos, né? O fogo que tá no cerne da terra. Gostei muito. Aqui a presença da Fênix, inclusive, né? 2 de paus. Aqui o yin e o yang. Esta persona aqui numa postura de meditação para equilibrar o yin e o yang na própria vida, a própria energia vital. Gostei. 3 de paus. Aqui uma decisão que só vai ser dada após a consulta de algo maior, um oráculo, algo do tipo. Gostei também. 4 de paus, uma carta bem tradicional, né? Aqui a gente já percebe que o autor passeia pelas etnias. Eu amei essa carta. O 5 de paus. Amei, amei. Aqui tem a representatividade dos 4 elementos, a quinta essência, os olhos da nossa própria verdade. Achei maravilhoso essa questão de ter os símbolos zodiacais na palma da mão, porque cada um tem o seu destino. Cada um nasceu num momento específico, então não tem uma competitividade. Tem aquilo que dá certo de forma singular para cada um, desde que se respeite a essência
Primeiro a minha, depois a dos outros. Eu achei o Ouroboros aqui, né, a serpente, circulando esse pentagrama. Gente, eu amei, amei, amei. Essa foi a carta que me chamou muita atenção nesse deck. Lógico que não comprei só por conta dessa carta, mas essa carta em específico me mostrou pra mim que o cara sabia o que ele tava colocando nas cartas, sabe? 6 de paus. Literalmente, né? A carta da honra, a própria honra, o próprio reconhecimento do mérito. 7. Esse 7 de paus me dá a sensação de que ele está com o pensamento muito turvo, porém ele tem uma decisão, ele tem uma determinação, porque subir isso aqui, ó, não é fácil. Não é algo que é fácil de ser feito, mas ele se esforça e vai além. Ele faz o esforço necessário. Gostei muito dessa carta. 8. Aqui oportunidades vindo de todos os lados, né? A vida trazendo, é como se aqui fosse uma ligação com a roda da fortuna. Eu percebo aqui Ai, meu Deus, desde ontem, gente, na aula já tava travando, de eu pensar uma coisa e não consegui colocar em palavras, hoje pelo jeito continua. Esse caramujo, não é esse o nome que eu gostaria de dar, mas é como, também não é caramujo. Oh, meu Deus! E não vou editar o vídeo. Ai, gente! Espiral, consegui. Esse espiral aqui no meio, falando de todos os processos que vamos passando, as folhas aqui mudando de tom, tá falando também das nossas fases. E aqui, isso é um processo contínuo, e cada vez que esse espiral vai crescendo, é uma experiência divina, é uma oportunidade de vida, uma oportunidade de crescer, de aprimorar os meus valores, de aprimorar os meus princípios, de lapidar o meu próprio ser, e essas oportunidades podem vir a qualquer momento, precisa-se estar atento. Amei essa carta. 9. Aqui, literalmente, a pessoa se sentindo acuada, né? 10. E aqui eu sinto que ele se colocou aqui, né? Ele se retratou. Interessante. Aqui a sobrecarga. Vamos agora para as cartas da corte. Essa carta aqui é o pajem. E aqui é interessante porque tem a pessoa jovem e, ao mesmo tempo, a pessoa mais madura, mais amadurecida. Me dá a sensação que este jovem aqui está tentando entender os ensinamentos que a vida está passando de uma pessoa mais velha. Aqui fala muito, principalmente por conta dessa questão da árvore aqui no meio, dos princípios que ele acaba trazendo, das próprias raízes, da educação que ele teve. Bom, gente, eu vou procurar não ficar falando carta a carta, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Mas aqui já deu para vocês perceberem que eu gostei muito. Gostei por demais. Olha que linda essa rainha. Uma guerreira aqui, denotando uma guerreira, né? Eu gostei muito das cartas porque sai completamente do tradicional, sai do que geralmente a gente vê por aí. Tem um passeio aqui pelas culturas, tem um passeio pelas etnias, mas uma coisa que também gostei muito é que teve um respeito pelas polaridades. Teve um respeito muito grande aqui pelas polaridades yin yang, né? Positivo e negativo, masculino e feminino, com equilíbrio. Vamos agora para o naipe de ouros. Aqui o cristal que brota da terra. O equilíbrio dos cristais. Aqui representatividades espirituais de culturas diferentes, né? Os elementos muito latentes, muito bem definidos, muito bem desenhados. O trabalho em conjunto, 3 pessoas
de culturas diferentes, classes econômicas diferentes, fazendo um trabalho em conjunto, com um objetivo em comum. 4 de ouros, o tesouro que se tem, e ao mesmo tempo um sentimento medíocre aqui, né? Como se ele tivesse a oportunidade de duelar com esse sentimento medíocre. Gostei muito. Bom, esse deck já vai ficar na minha mesa para trabalhar hoje. Desculpem. Ontem eu dei uma aula de 3 horas falando seguidas. Hoje a garganta acordou bem seca. 5. Interessante que se ele entrar na caverna, além dele estar protegido, ele vai conhecer tesouros, né? Ele vai sair dessa postura que ele está. Mas ele está fora da caverna e ainda está olhando para o lado errado. Olhando para um buraquinho aqui, ó. Que daqui não vai sair nada. Mas daqui sairia. Gostei. 6 de ouros. E novamente, percebam que da mesma forma que estava descrita no livro, aqui a gente vai ter um número e aqui a gente vai ter o símbolo. Não tá escrito. Ou você se conecta com a carta, ou você vai ter dificuldade, né? Vai ter que ficar procurando o elemento na carta. Aqui a gente já percebeu que o que está pontuando o elemento são esses cristais, né? Se num primeiro olhar você não tiver entendido, vai ter que consultar isso no livro. 7. 8. Interessantíssimo o processo de lapidação do cristal. Adorei, que é feito sem pressa, com calma. 9. Interessante que aqui tem os dedos cruzados, né? Que é o desejar a boa sorte, o rezar para boa colheita, para o reconhecimento, também um gesto de proteção. Gostei. 10. Pajem, novamente, gente, que interessantíssimo. Acredito que em todas as cartas vai ter isso. Né, vai ter alguém que o ensinou. Então, aqui ele na postura de aprendiz. E aqui de onde vem esse ensinamento. Amei isso. Amei. Cavaleiro. Amei esse cavaleiro. Esse deck terminou de me conquistar. Né? Porque pra mim, vocês já ouviram muito eu falar isso aqui no canal. Cavaleiro de ouros. Deixa eu tomar um gole de água, gente. Desculpem. Cavaleiro de ouros na minha mesa responde com movimento, com ação. E aqui essa carta tá representando muito isso. Muito isso. A lentidão veio de todo o trabalho com a terra. Quando chega no cavaleiro, a colheita aconteceu, bora fazer a vida acontecer. E é muito o que eu sinto na carta do cavaleiro. E aqui tá muito bem expressado isso. Amei. Rainha. Interessante que, pelo que me parece, em todas as rainhas vai ter um símbolo alquímico aqui, né? Rei. Vamos agora para o naipe de copas e a potência do elemento brotando novamente do chão. Chão. E são todos os elementos. A gente fala muito da mãe Gaia, né? A mãe terra, a deusa, né? Que se não fosse ela, a nossa vida não seria possível. E aqui tem uma referência muito grande, né? Aqui o homem vitruviano, representando também os desejos que são movidos pelas nossas águas internas. Olha que carta linda! E culturas diferentes que não impede que uma alquimia de fato aconteça. 3 de copas. 4. 5 de copas.
Bem interessante aqui, né? A dor muito profunda e que leva a pessoa, inclusive, a se definhar, né? Aqui tem aqui tá mostrando como se fosse venenos, né? A pessoa se martirizando, se definhando, se envenenando. É uma dor muito profunda. Forte essa carta. 6 de copas. Muito linda. E aqui é interessante que são posturas de crianças com rosto de adulto. Gostei por demais isso aqui. 7. Tem um desenho, se eu não me engano, a Princesa e o Sapo. Que, que tem uma cena naquele desenho me lembra muito isso aqui. Gostei. E aqui são várias emoções, essas emoções despertando ilusões, esperança e medo ao mesmo tempo. Interessante, gostei. Bom, até agora não teve uma carta que eu não tenha gostado. 8 de copas. Forte essa carta também, linda. Forte no que eu falo de ter um sentimento muito pretuberante na carta, né? 9. 10. Novamente sensacional, né? Sensacional. Eu tô apaixonada por esses pajens. Apaixonada por esses pajens. E um passeio cultural gigantesco por todas as cartas. Cavaleiro forte. Esse cavaleiro aqui, primeira vez que eu vejo um cavaleiro de copas sendo representado por uma caveira. O mar das próprias emoções, a sabedoria que inclusive pode ser, oh meu Deus, pode ser extraída dela, a fluidez, a transformação. Meu Deus do céu, gente, eu amei esse deck. Amei, tá no top dos preferidos desse ano. De verdade. Rainha. Rei. Que se eu não me engano é a capa da caixinha, né? Ó, é isso mesmo. Amei! Vamos agora para o naipe de espadas. Dois de espadas. Interessante, essa pessoa tá com um semblante tranquilo. Tá cômodo para ela estar nessa postura. Bem interessante essa carta, hein? 3 de espadas. Única carta até o presente momento que tem alguma escrita. Muito interessante. 4. O descanso necessário. 5. 6. Amei também. Amei todas. Deve ficar repetitivo para vocês quando eu gosto de um deck, né, gente? Deve ficar bem... Que carta forte! E, meu Deus do céu, sensacional. Sensacional. A ideia do cara e quem conseguiu desenhar, olha, tá de parabéns. Parabéns. 9 de espadas. Olha, aqui a gente consegue ver a possibilidade de feitiço na carta, né? A manipulação de magias, o desejo de querer manipular alguém, o pensamento obsessivo, destrutivo. Amei. 10. Gente, tá meio tortinho assim por conta da luz, que hoje eu não sei o que aconteceu. Espero que esteja dando para vocês terem uma boa ideia das cartas. Cavaleiro e novamente aqui, né? Eu tô apaixonada com esse trem. Apaixonada com isso. Cavaleiro, amei essa carta fortíssima. Bom,
Aqui eu já consigo ter a minha percepção desse deck. De fato, são cartas muito expressivas, desenhos muito bem feitos. Me dá a sensação de ser desenhos feitos à mão de alguma forma, né? Não é um trabalho de colagem, é algo que foi feito manualmente, com uma expressão muito grande nos semblantes. Apesar de ter cores fortes, são cores que agradam aos olhos, aguçam a intuição. E aqui, pera, pausa no que eu estou falando, né? A gente vai começar nos arcanos maiores. Então, são cartas que vão, de fato, aguçar a nossa intuição. Se você está começando, eu aconselho começar sim por esse deck, porque a representatividade dos elementos principais foi respeitada. Pode não ser um deck fácil por não ter uma escrita, né? Então, algumas coisas você vai ter que ler no livro, se inteirar dos elementos. Bom, qualquer leitura de tarô, minimamente, você tem que estudar a respeito. Mas pelos arcanos menores, é um deck que, para mim, pelo menos, é muito fluido, manteve o tradicional muito bem respeitado, a polaridade, os principais elementos, todos foram respeitados e com um toque singular. Eu amei, pelos arcanos menores, recomendo. Vamos agora ver os arcanos maiores. Então, aqui a carta do louco, que é o começo e o fim, somos nós, né, na nossa trajetória. Super interessante essa carta, o jeito que ele expressou aqui. Eu só preciso entender o que que é isso aqui, ó. Depois eu vou buscar no livreto se tem alguma referência. Não consigo, num primeiro olhar, distinguir se aqui é uma carta. Não consigo. Ainda não consegui definir o que que significa essa partezinha aqui. Se é uma carta voando, uma notícia indo ou chegando, enfim. Mago. Acho que eu vou colocar aqui na mão, vai fugir um pouco. Isso, agora acho que melhorou. Mago. Todos os principais elementos, a alquimia sendo feita. A postura aqui, ó, percebam que os principais elementos estão muito bem respeitados. O que está em cima equivale ao que está embaixo, passando pelo intelecto com o equilíbrio do ser. A sacerdotisa. A sacerdotisa tá mostrando uma sensualidade, né? Algo que é um tanto quanto exótico. E muitos vão, inclusive, olhar de uma forma torta, né, para a sensualidade. Causa um sentimento animalesco e até um sentimento medíocre, né, do que é o corpo feminino. Mas aqui eu percebo que talvez o autor tentou retratar o encanto que a beleza pode nos trazer, a beleza da alma, o que somos de dentro para fora, e tudo bem se isso expressado no corpo, se visto como sagrado. Eu sinto muito isso quando eu olho para essa carta. Tá completamente diferente daquela imagem que nos remete a Maria, mãe de Jesus, né? Aquela coisa sagrada, com o corpo todo coberto. Aqui ela é ela, porém olhos atentos, cabeça íntegra, vai conseguir definir o sagrado. A pureza contida atrás do encanto. Eu gostei muito dessa carta. É muito forte, impactante, né? Para quem tem essa carta como Maria, mãe de Jesus, vai desconstruir isso completamente, porque existem várias formas de se olhar para um sagrado. Amei. Gostei muito. A Imperatriz. Interessantíssimo aqui. Aqui é para onde o vento tá indo, né? Qual é a direção do vento? E aqui é como se a gente precisasse buscar o nosso norte interno também. Inusitado isso na carta da Imperatriz. E eu gostei bastante. Imperador.
Inusitado e tem total sentido. Delay. Ai, tô amando, gente. O Papa. Bom, aqui pelos arcanos maiores, pode dar aí uma certa confusão, né? Aqui saiu bastante, né, do tradicional. Se manteve um certo respeito, mas ainda saindo muito do tradicional. Pelos arcanos maiores, recomendo, né, que você tenha se você está começando no tarô, que você tenha aí minimamente um deck tradicional para poder fazer um comparativo, tá bom? Aqui, gente, ele conseguiu passear por todas as etnias, de fato, né? A carta do carro aqui é um DJ que precisa ter um controle muito grande, uma sensibilidade maior ainda, uma concentração e saber exatamente aonde quer chegar. Sendo representado por um DJ completamente inusitado mesmo, né? Muito inusitado, porém com um total sentido. A carta da força, belíssima. O eremita. E aqui fazendo uma representação ao tarô de Thoth. Amei essa carta. A representação da cornucópia aqui, ou seja, as voltas que a vida dá, as oportunidades que a vida pode nos trazer e que sempre tem uma benesse, apesar da gente não entender. Gostei muito. Aqui saía, então vamos lá, arcanos maiores sai completamente do tradicional. Aqui uma coisa que a gente estava falando na aula, inclusive na aula que eu dei ontem, né, de na balança termos que pesar para encontrar uma justiça, um equilíbrio nos julgamentos. Há de se ter um cuidado em equilibrar as nossas próprias crenças com o nosso emocional, mas também entendendo que o outro tem o jeito singular dele de ser, tendo sabedoria para que de fato a justiça possa ser equilibrada. Gostei muito. Bom, arcanos maiores completamente fora do contexto tradicional, mas trazendo a mensagem, né, crucial das cartas. Continua sendo carta forte, a carta da morte. Continua sendo um deck bem expressivo. Gostei da feição aqui da carta da temperança, que não tá confortável, mas é um movimento necessário, uma postura necessária. Pelos arcanos maiores, não recomendo para quem tá começando. Mas se você tiver um tradicional aí do seu ladinho, fica fácil de entender, assimilar esse deck. A carta da torre, muito linda. Interessante que aqui a seta tá apontando muito fortemente para cá, né? Lado contrário de onde a vida tá batendo. É como se a vida estivesse te redirecionando. Amei. A estrela. Que linda essa carta da lua, gente. Que fantástica. Muito linda. O sol. Tá aí, a primeira carta que... Não que eu não gostei, mas eu tenho uma agonia quando fazem essa, essa expressão assim, sabe? Sei lá, dá uma sensação de filme de terror, sabe? Mas uma carta muito bonita. Sou eu que tenho agonia com esse tipo de semblante, sabe? Muito bem feita. A carta do julgamento, você acordando para o que de fato você nasceu, né? Acordando, o seu despertar de alma. E o mundo, com a Sofia, muito ricamente desenhada, de uma forma simples, porém muito bem feita, muito bonita e rica justamente por conta disso. Gente, eu amei o meu novo deck, ele já vai ficar na minha mesa para trabalhar bastante hoje. Vou embaralhar aqui para vocês verem que, ó, super fácil o embaralhamento.
aguenta embaralhamento abrupto, como tem um tamanho confortável, né, de cartas. Ó, que delícia! Ó, que delícia! Sensacional! Se quiser embaralhar de ladinho, né, que não machuca as cartas, ó, também super dá. E vamos ver o efeito que dá na mesa. Desliza maravilhosamente bem. Essa é a minha nova aquisição, que, assim, ouso dizer que está nas minhas preferidas do ano. Gostei por demais. Vou deixar, como sempre, aí na descrição do vídeo aonde eu adquiri esse lindão. E peço, por favor, coloque aí nos comentários se você gostou. Qual foi a sua percepção desse deck, tá certo? Grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.